Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a tua vida. Nós estamos em mais um dia para termos um tempo para refletirmos e compartilharmos a palavra do Senhor. Eu quero te levar a meditar em mais uma das parábolas que Jesus trouxe ao coração dos seus discípulos e daqueles que o seguiam. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 33, ali Jesus ele compara o reino de Deus ao fermento. E a palavra de Deus diz o seguinte: outra parábola lhe disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Queridos, essa palavra ela é algo importante para a nossa vida, porque fala do trabalhar de Deus na vida do homem. Normalmente, quando a palavra de Deus fala sobre o fermento, nós vamos ver que o fermento não era uma coisa boa, né? Jesus ele fala do fermento dos fariseus e tantas outras passagens, tendo a figura do fermento como algo negativo. Mas aqui Jesus ele fala do reino dos céus. E aqui a figura do fermento fala da transformação, do evangelho, da graça de Deus na nossa vida. É interessante que o fermento, quando ele é colocado em uma massa, ele se torna algo invisível dentro daquela massa. Ninguém pode mais separar a farinha do fermento e ninguém pode ver o fermento que ali está misturado. É assim a palavra de Deus, e quando nós nos convertemos ao Senhor, nós recebemos a graça de Deus. A graça de Deus vem sobre a nossa vida. Nós somos cheios desse evangelho que nos transforma. Mas muitas vezes não podemos ver esse trabalhar de Deus porque é algo invisível em nós. Mas assim como o fermento naquela massa, em pouco tempo começa a fazer uma transformação. Assim é a graça de Deus em nós. A graça de Deus ela começa a transformar a nossa vida. O evangelho que nos alcançou nos leva a mudanças com o tempo. As pessoas às vezes se enganam achando que quando eu me converto, eu logo mudo de vida. Não, querido. É um processo de transformação. Mas esse processo, ele não para. É interessante que quando você joga o fermento na massa, querido, não dá mais para você ali parar o processo que vai acontecer naquela massa. O fermento ele vai entrar em processo de fermentação e vai fazer aquela massa crescer. E é assim o evangelho, querido, quando nós somos alcançados por Jesus, apesar de muitas vezes não vermos o trabalhar de Deus na nossa vida, Deus ele está trabalhando. E esse processo de Deus ele não vai parar até que nós nos cheguemos, querido, à verdadeira transformação, conforme a palavra de Deus diz. Aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la até os dias de Cristo Jesus. Queridos, Deus ele vai transformar a nossa vida. Nós somos essa massa que a graça alcançou, que o fermento foi colocado ali dentro. E nós seremos transformados. E através, querido, da graça e do evangelho que nos alcançou, nós nos tornamos algo novo. Aquela massa, aquela farinha, ela nunca mais será a mesma, depois que foi colocado o fermento nela. Você e eu jamais seremos o mesmo, depois que a graça e o evangelho transformador nos alcançou. Nós podemos ter essa certeza. Queridos, eu queria te dizer, aquilo que Deus ele começou na tua vida, Ele vai cumprir. A transformação da tua vida vai acontecer. Basta você se entregar totalmente a Ele, basta você realmente colocar a tua vida na presença dEle. Que você possa deixar a graça e o evangelho transformar a tua vida. E você verá que você será um novo homem, uma nova mulher no Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe você, tenha uma excelente noite na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.